Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Efraim Cash. Eu sou o pastor Daniel Lira e hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre como desmistificar a liderança. Será que realmente todos nasceram para liderar? Será que liderança e autoritarismo são a mesma coisa? Fique conosco que você vai descobrir tudo isso nesse podcast. Antes da gente começar, eu queria te pedir para que você curtisse já o vídeo, compartilhasse para o maior número de pessoas possível, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e compartilhe para mais pessoas. Curte também, segue a gente nas redes sociais, @EfraimRJ, e você vai ficar a par de tudo que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Quero apresentar, estamos aqui com dois convidados ilustres, nosso querido pastor Anderson Gandra. Dá um salve aí pra gente. Olá, pastor Daniel Lira, a todos vocês que estão nos ouvindo aqui nesse projeto aqui da nossa comunidade, seja muito bem-vindo, não deixe de compartilhar com um amigo, com um familiar, coloca lá no grupo lá da família, porque hoje vai ser tenso o conteúdo, beleza? Estamos aqui também com o nosso querido pastor David Dennis. Fala, povo! É um prazer estar aqui. A oportunidade que a gente tem de falar sobre liderança, cair um pouco sobre muitos mitos que nós temos, muitas pessoas têm sobre liderança, e é uma oportunidade única que o Espírito Santo nos colocou nessa mesa, uma mesa de comunhão, e eu acredito que Deus vai falar com você. Eu acredito que se eu fosse você, compartilharia esse vídeo o máximo possível. Curte, deixe seu like, envia para quem você achar interessante. Se você já gostou do tema, curte, e vai ser um prazer a gente estar conversando sobre liderança, desmistificando muita coisa e aprendendo, amém? Vamos junto. Show! Sem mais demoras, a gente já vai começar. E eu quero iniciar agora, jogar para vocês essa pergunta. O que de fato é liderança? O que de fato é liderar? Liderar pessoas? Bem, direto ao ponto, liderar é a arte de influenciar pessoas, e pra gente que tá na pegada cristã aí, é o estilo de liderança que é Jesus Cristo, que é servir ao próximo. É um processo de influência que, na minha perspectiva, todos nós nascemos com esse objetivo de liderar e estamos influenciando pessoas ao longo da nossa vida. Direto ao ponto já. Liderar é influenciar, nada mais do que isso. Show. Exatamente, nada combinado, é a mesma visão. A gente entende que liderar é influenciar. A gente entende que uma criança, ela já nasce influenciando. Como assim? Quando o bebê está na barriga, automaticamente ele, antes de nascer, ele já começa a influenciar a vida dos pais, a vida dos avós, a vida de todo mundo pensa na questão financeira. Então uma criança que nem nasceu ainda, apenas ainda está no ventre da sua mãe, ela já começou a influenciar. Então liderar é isso, liderar é influenciar. Não tem nada a ver com autoritarismo, a gente vai conversar sobre isso. Mas, cara, é isso, influenciar a vida de alguém. Pô, legal. Então, assim, já seguindo o gancho que você falou, aí eu já vou jogar logo a pergunta polêmica já de cara. Porque você trouxe uma abordagem interessante a respeito da criança que está na barriga da mãe, ela já influencia toda uma estrutura familiar e tal. Então, a pergunta é, então, será que todos nasceram para isso? Sim, eu acredito de que nós nascemos para influenciar. Por quê? Nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Então, se a gente for falar sobre ser discípulo, você estar automaticamente replicando Jesus. Você estar automaticamente influenciando alguém. Automaticamente você está liderando. Então, toda vez que a gente vai falar sobre liderar, é para todo mundo? Sim, porque todos nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. E como discípulo de Jesus, automaticamente nós estamos influenciando. Automaticamente nós estamos liderando. Essa questão da influência, né? Quando Deus criou um homem ali para exercer domínio e governo sobre a terra, e a própria psicologia afirma que qualquer indivíduo que em determinado período da sua vida exerce uma influência para alterar o comportamento de alguém, você está liderando essa pessoa. O grande problema é a perspectiva como nós enxergamos a liderança de maneira equivocada. As pessoas colocam a posição de liderança como você está à frente de uma organização, você está à frente de um púlpito, de ser um palestrante, e acha que isso é liderar.
mas assim, a dona de casa está liderando o seu filho, os avós estão liderando, o cara que está lá, o motorista que leva você para o trabalho, ele está influenciando pessoas que estão ali. Então, por mais que ele não esteja numa posição de destaque, ele está influenciando comportamentos ao longo da sua vida. Isso para o bem quanto para o mal também. Então, quando eu tenho um comportamento e quando eu faço uma influência que altera um comportamento de alguém que vai influenciar, eu estou liderando essa pessoa naquele dado momento. E aí a gente, de forma equivocada, a gente traz a liderança como forma de glamour. A gente coloca a liderança como se fosse um cargo de privilégios. Sim, e não é. Entendeu? Então, na verdade, assim, nem todos têm o chamado para exercer uma posição de destaque, talvez. Mas para liderar e influenciar, todos nós temos essa chamada, né? Não tenho dúvida. É o desejo de Deus que nós sejamos influência, né? E de qualquer forma, a gente vai estar numa posição de destaque para alguém. De alguma forma, né? De alguma forma. Se Porque às vezes a gente liga muito isso, a liderar o sucesso no Instagram. Então, ou seja, quanto mais seguidor eu tenho, mais eu sou influente. Hoje em dia eu estava lendo que eles estão querendo colocar uma matéria na faculdade falando sobre influência digital. Então, ou seja, todo mundo agora quer ser influente, todo mundo quer ser tal. Então, ou seja, para o mundo que nós vivemos, o que é ser influente, o que é tocar a vida de alguém? É quando eu tenho muitos seguidores no Instagram. Quando o meu history, ele tá batendo 1 milhão de seguidores. Mas quando uma avó, ela ensina um dever de casa para um neto, ela está sendo influente. Para uma criança, para um indivíduo, sabe? Ela está sendo influente, ela está liderando aquele indivíduo, ela está sendo líder naquele momento. Então, liderar inevitavelmente vai impactar. Pode impactar 1, 2, 3 pessoas, ou 1000 pessoas, ou 1 milhão de pessoas, mas a gente vai impactar com a nossa liderança. É importante ressaltar que isso não está relacionado ao seu nível universitário de graduação, pós-graduação. Você está ligado diretamente à forte influência que exerce sobre aquela pessoa em dado momento da sua vida. Então, assim, para mim, as maiores líderes que eu já tive em toda a minha vida foi minha mãe, que foi uma analfabeta. Assim, ela exerceu forte influência na minha vida, ao ponto de ela dizer para mim assim: meu filho, eu te peço uma única coisa na sua vida, que você nunca pare de estudar. Até hoje eu não consigo parar de estudar. Ela influenciou tanto que meu comportamento até hoje é nesse sentido. Às vezes as pessoas não entendem, porque eu leio todos os dias, eu estudo todos os dias, pesquiso diversos assuntos, mas aí fala, quem foi o meu maior líder? O professor da faculdade? O pastor? O mentor? Aí a gente vai buscar mentores, gente que tem 10 mil seguidores é meu mentor. Cara, isso é só vaidade. Isso é muito interessante, entendeu? Porque, tipo assim, a atitude da sua mãe, ela foi tão relevante que hoje o tanto de pessoas que é impactado, sim, através seja da mensagem, ou seja das mentorias. Olha só o quanto de pessoas que... E aí a gente pode colocar isso, o tanto de pessoas que ela influenciou através da sua vida. Exatamente. Então, assim, é uma concepção errada, então a gente vai trazer aqui, eu acho que durante todo esse momento, uma forma bem disruptiva sobre o que é liderança de fato. Então a gente vai tirar o glamour agora e vamos partir para uma liderança realmente baseada em Cristo Jesus, cristocêntrica, e aí vai ter que caminhar por um lado de autenticidade, né? Muitas pessoas não são autênticas, e aí a gente fica buscando, o cara tem 100 mil, 3 mil, não sei o que lá, e isso é a maior besteira que existe aí, você ficar caçando esse tipo de pessoas para influenciar a sua vida. Eu tenho uma frase que eu até anotei, porque assim, eu achei muito interessante quando eu vi a primeira vez, uma frase de John Maxwell, que ele diz assim, um líder é alguém que sabe o que quer alcançar e consegue comunicar isso de forma eficaz, inspirando outros a segui-lo. Trazendo inspiração. A vida desse cara, ele tem a forma como ele vive, a forma como ele gera a sua vida, a forma como ele trata as pessoas é base de inspiração para que outras pessoas possam seguir. E você percebe que é basicamente o que Jesus fez. As pessoas seguiam Jesus, é claro, Jesus, quando ele pregava, saía vida, fluía dele vida, mas as pessoas viam a forma como ele tratava, né? Totalmente diferente daquela época. Você olhava para os fariseus, que eram os doutores daquela época, eram os homens letrados, os homens que entendiam, né, as escrituras, e você percebe que a forma como eles tratavam talvez uma pessoa pobre ou uma prostituta, a forma como eles tratavam era totalmente impessoal. E aí vem Jesus, um cara que eles olhavam, não davam nada por ele,
e ele trazia todo mundo para perto, ou seja, ele inspirava as pessoas amando, trazendo para perto, e isso eu acho que tem que ser a atitude mesmo do líder. Seguir o exemplo de Jesus como eu falei no início, a gente vai basicamente pautar tudo que a gente vai falar em Cristo, porque ele foi o nosso líder. Ele é o maior líder da história, né? Maior líder da história. E eu lembro que quando, em Mateus 26, quando Pedro, ele nega Jesus ali, tudo aquilo que acontece, e ele tá ali de cantinho ali, não querendo se envolver muito, mas automaticamente as pessoas chegaram para ele falando assim, cara, você é um deles. Por quê? Você se veste igual a eles. Você anda igual a eles. Você não tem como se negar. Você foi influenciado tanto que você parece com ele. Então, aquilo denunciou Pedro, sem ele abrir uma boca, sabe? Sem Jesus simplesmente estava ali já prestes a ser crucificado e automaticamente as pessoas olharam para Pedro e falaram assim, você parece com ele. E não teve uma ordem. Você não vê Jesus falando, ó, Pedro, você tem que falar dessa forma, você tem que agir desse jeito, você tem que... Não, é andar junto. O cara olhou, cara, esse cara me inspira. E parece com ele. Então você não tem como mentir. A partir do momento que quanto mais nós se aproximamos de Jesus, quanto mais nós fomos aproximados, chegados para perto dele, muito mais parecido com Cristo a gente vai ser. A gente vai ser influenciado por ele de uma forma. Então eu aconselho você a caminhar com Cristo, a andar com Cristo, sabe? Automaticamente o seu modo de agir vai ser melhor. Automaticamente o seu palavreado vai ser aprimorado. Automaticamente a sua vida vai ser transformada. Por quê? Porque você caminhou tanto, que você foi influenciado por Cristo. Então eu aconselho a você que está nos ouvindo, que está nos vendo onde você esteja nesse momento, a caminhar com Jesus, a andar com Jesus e ser influenciado por ele. Tem um mito, né? A gente já queria começar a falar a respeito disso, que tem um mito da liderança que a liderança é alguém que dá ordem e o liderado é aquele que apenas obedece. É como se fosse o cara que as coisas têm que ser do jeito dele, da forma dele, e aquilo que ele fala tem que acontecer, né? E isso é algo que é muito errado. Não é assim que as coisas funcionam, né? Eu queria que a gente falasse um pouco a esse respeito. Então, falando sobre esse respeito em si, né? Existe um processo de liderança, muitas das vezes é uma liderança posicional. Quando você tem uma instituição onde o líder ele lidera pela posição, ele vai usar de um autoritarismo que as pessoas estão aqui para me servir. Então é o efeito pirâmide, onde quem está embaixo serve quem está em cima. Essa cultura, tanto Jesus Cristo como o apóstolo Paulo, eles foram disruptivos nesse sentido, e até tem muita polêmica envolvendo isso, principalmente no cristianismo, né? Falando de apostolado, né? De que você tem que honrar o líder, você tem que dar oferta para o líder, mas a gente percebe que no ministério apostólico, o Paulo não usou a linha vertical, ele usou a linha horizontal, então ele está embaixo para que os outros possam crescer. Jesus Cristo é a mesma coisa. E aí, esse não é um modelo de liderança de Jesus Cristo. Esse não é um modelo de liderança que Paulo nos ensinou à igreja, porque ele era a base para os outros crescerem. Então, sim, muitas pessoas, como volto a dizer, eles têm um glamour pela liderança porque querem estar numa posição de destaque. Qual é o grande problema de você liderar pela posição? É que você não tem conexão com o seu público. Então, você tem seguidores, não tem discípulos. Uau! Entendeu? Então, assim, o que a gente precisa fazer na liderança? Eu fiquei muito tempo dentro da igreja, onde eu tinha muitos líderes, né? Que apenas se comunicavam, mas não se conectavam. Você falou uma frase de John Maxwell que é brilhante. Eu preciso comunicar, certo? Com esse pessoal, inspirá-lo ele até que eles possam contribuir o quê? Com a minha visão, com aquilo que está sendo estabelecido dentro da instituição. Se eu apenas comunico e não me conecto, eu não vou inspirar as pessoas. Aí eu vou ser esse líder que você está falando que é autoritário. Se bem que o conceito de autoritarismo ele é muito equivocado. Existe um modelo de liderança, são vários modelos de liderança que tem que ser utilizada, né, dentro de uma organização, e as pessoas falam assim, eu detesto gente autoritária, mas vamos lá. O autoritarismo está ligado diretamente à visão que você estabeleceu para a organização. Você precisa ser autoritário quando a visão ela está sendo perdida. Se você estabelecer uma visão, você é guardião dessa visão. Então, na comunidade evangélica em Efraim, a gente tem uma visão lá. Qual é a visão da igreja? Respeitar a história das pessoas. Se tem gente que está desrespeitando a história das pessoas, eu preciso ser autoritário para manter a visão e guardar essa visão e preservar
toda a comunidade evangélica. O meu autoritarismo não está aqui para alguém ficar me servindo, ó, faz isso, faz aquilo, eu te mando. Não tem nada a ver com isso. Agora, o grande problema é posição, Daniel. Assim, é muito glamour. Botaram um glamour muito exacerbado dentro da liderança. Eu fico até assustado às vezes que quando eu tomo um café com alguém, vou na casa de alguém, eu chego lá e os irmãos choram. Porque nunca vi um pastor tomar café ou tá no ambiente ali da casa. Às vezes eu recebo alguém lá em casa, a pessoa tá chorando, não entendi, nunca fui na casa do pastor. Ou seja, nunca se conectou de fato com as pessoas. Então, assim, líder precisa comunicar e se conectar. Então, posição não tem nada a ver com essa questão de autoritarismo e é uma lença aí, mano. É verdade. Tem muitas pessoas querendo liderar pelo crachá. Tem muito líder que está perdido. Posicional. Sem identidade e ele tentando liderar pelo crachá. Ou seja, então para quem não tem identidade, ele precisa apresentar o meu crachá. Olha aqui, eu sou apóstolo. Eu sou pastor presidente. É aqui, quem manda sou eu. Então, ou seja, ele sempre tem que mostrar uma credencial. Ele nunca mostra identidade. O problema de pessoas que a gente já toca nesses assuntos, de pessoas que não têm identidade, são autoritárias. Porque eles querem manter o cargo deles, o privilégio deles, de uma forma que, meu irmão, eu faço o que for, mas ninguém vai passar por cima de mim. Você já conheceu pastores assim, líderes assim, de que ele simplesmente fala assim, quem manda aqui sou eu. E se você vier com alguma ideia que não foi a dele, se você vier com alguma ideia que talvez ele fale assim, ele nem pensa, porque não, porque Deus fala comigo, eu sou o anjo da igreja. Então, ou seja, as pessoas tentam liderar dando carteirada. Porque para você chegar perto de mim, você tem que passar por... Você já viu aquela denominação de que para você chegar num pastor, num líder, você precisa passar por um monte de gente? Primeiro você tem que chegar na secretária, tem como marcar um gabinete? Ah, não, tem como. Não, você faz o que na igreja? Às vezes eu já vi relatos de pastores que eles chegam na igreja só para pregar, vai um lugar separado, eles pregam, acabou a pregação, eles entram no carro e vão embora. Não tem conexão. Isso eu acho muito complicado. Isso assim, o pastor deu o exemplo do apóstolo Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, parece que nós apóstolos, já que, né, a gente tratou a respeito do apóstolo, parece que nós apóstolos Deus colocou como o último lugar, a escória da humanidade. E a gente percebe que hoje em dia é tudo trocado. O cara não quer ser base para ninguém crescer, ele quer ser o topo, ele quer estar aqui, né? E isso é muito complicado. E aí, se você, né, já viveu algo semelhante, você que está aí na sua casa já viveu algo semelhante, né? Já passou por algum tipo, já viveu debaixo de uma liderança dessa, comenta aqui embaixo. Que a gente vai ter o prazer aí de ver. Não dá nome não, tá? Só coloca aí, não precisa dar nome de denominação nenhuma, irmão. A gente não tá precisa marcar o pastor. Não precisa marcar o pastor, falar assim, ó, fala a Deus. Não precisa não, irmão. Tem aquele culto que você chega e o pastor prega alguma coisa, alguém fala a Deus. Você sabe que é uma letra que eles estão jogando, entendeu? Então, irmão, fique em paz, mas conta teu testemunho também. Testemunho às vezes é bom contar, irmão. Às vezes ele conta só testemunho, aleluia. Mas conta os testemunhos também, conta as derrotas, amém? Verdade. Galera, vamos lá. A gente falou que liderança é influenciar, liderança é inspirar pessoas, né, gerir pessoas. E eu queria que a gente trocasse um pouco agora a ideia a respeito de quais são os princípios básicos para alguém exercer liderança. O que esse líder, para ser eficaz, quais são as características, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver para chegar realmente numa liderança eficaz? Sim, Daniel, numa perspectiva bíblica, se a gente pegar o básico que Paulo recomendou a Timóteo, já é o suficiente para um processo de liderança, né? Então, homens de boa reputação, que cuidem bem da sua casa, que administrem bem a sua casa, que é aqueles aspectos básicos que estão ali prescritos ali dentro da palavra de Deus. Sim. É lógico que dentro desse processo de liderança, durante a caminhada, o cara vai ter que desenvolver diversas outras habilidades em si para que elas possam ser assertivas e comunicar a sua visão e inspirar essas pessoas. Então, ele precisa buscar um autodesenvolvimento contínuo. Então, eu sempre falo, liderança é um estudo contínuo. Você não pode parar, você tem que continuar estudando o tempo inteiro e, na verdade, fazer uma avaliação dos seus pontos
fortes e fracos. Durante a minha caminhada eu fui pontuando algumas coisas, né? Já deixando um livro aí que eu indico sempre lá, até para liderança, lá tem um livro do pastor John Maxwell, as 21 qualidades irrefutáveis do líder ali. Eu li o livro em 21 dias e pontuei, cara, essas qualidades aqui eu preciso desenvolver. Então, assim, mas um pilar básico dentro do processo de liderança e principalmente para a organização que é a comunidade evangélica Efraim, a gente começa pelo caráter. Então, às vezes, dentro do processo, o pastor, às vezes, recebe muitas pessoas e várias pessoas são talentosas, né? Sim, sim. Tem muitas pessoas talentosas. E, assim, na minha perspectiva, talento não é tudo, certo? Então, assim, entre escolher alguém talentoso e alguém de caráter, eu prefiro ficar com alguém de caráter que é menos talentoso do que alguém que é talentoso, mas não tem caráter. Verdade. Entendeu? E aí é o perfil organizacional que você vai querer para a sua instituição. O grande problema é que quando você bota um mau caráter, mas o cara é talentoso, as pessoas vão dizer assim, ó, só basta ter o talento para estar aqui nesse ambiente. Exatamente. Hã? Acaba fazendo vista grossa porque o cara tem alguma coisa a acrescentar, vai ajudar a instituição de alguma forma. Não, exato, assim, é exemplo básico, né? Eu vou falar aqui, eu vou marretar aqui agora, principalmente, né? Vamos falar de ambiente congregacional, tocando uma ideia, então, que acontecia muito, né? Acontece bastante. Mas, por exemplo, músico, o cara às vezes é talentoso músico e ele acha que por ele tocar bem, ele vai estar lá, não, o pastor vai abrir mão, precisa de mim. Cara, vai buscar no Senhor, tô nem aí se o cara tem um talento absurdo, mas se não for ali para um processo ali de caráter dentro desse princípio em si. Então, pilar inicial, na minha perspectiva, é o caráter. As outras questões a gente consegue desenvolver ao longo do caminho, se demora um tempo para um desenvolvimento. Mas se tiver o caráter, já está com meio caminho andado na minha perspectiva, entendeu? O caráter é mais difícil de ser forjado, né? Verdade. Vai dar mais trabalho. O grande problema é que a liderança, muitas das vezes, ela troca o caráter e por se mover na necessidade. O grande problema é esse, principalmente em igreja está começando, a igreja está ali e tal, entra um cara na igreja, vamos dar um exemplo, o cara entrou na igreja, mas o cara é um excelente músico, já que a gente está falando de músico, eles vão pegar a gente lá. O estado de louvor, né? Parece que só música que tem problema, não. Tem outros também, tem outros atribulados Então, também. vamos dar um exemplo para nós aqui, vamos supor que o cara prega bem, o cara prega muito e o pastor está sobrecarregado naquela igrejinha. É um caso que a gente vê. Por exemplo, até em célula, que a gente vai trabalhar sobre célula, a gente vai ver, a gente tá ali, cara, com pouca gente, a gente precisa de secretário, a gente precisa de auxiliar, a gente precisa de um monte de gente. Sabe que muitas das vezes muitos líderes fazem? Eles esquecem do caráter, esquecem da lealdade, esquecem de todo o compromisso que uma pessoa precisa ter para exercer o cargo de liderança e simplesmente ele se move por necessidade. Quem se move por necessidade está fardado ao fracasso. Quem se move por necessidade está fardado a ter uma ruína no teu ministério. Por quê? Você muitas das vezes, não, mas o cara é bom, mas é mau caráter, mas é bom, o cara toca bem, o cara canta uma maravilha, o cara prega, nossa, meu Deus do céu, quando ele prega, que cadeirante sai andando, é maravilhoso. Então o líder, ele vê aquilo ali e fala assim, não posso perder esse cara. Então, ou seja, às vezes é o maior dizimista da igreja. Aí entra o cara sabe, você sabe que completamente desvio de conduta, desvio de caráter, o cara tem N problemas. Mas o que a gente faz? Muitas das vezes o líder tampa o olho e fala assim, não, eu preciso desse cara, porque o dízimo dele é bom. Então isso acontece demais, é raro, mas acontece sempre. Porque a gente vê hoje, muitas das vezes, nós somos tentados a se mover por necessidade. Porque eu preciso de alguém para dar aula, eu preciso de alguém para pregar, eu preciso de alguém para cantar. E aquele cara tá ali, ele é bom, ele é talentoso. E o que a gente faz? A gente muda, a gente troca o caráter para a necessidade. Isso é perigosíssimo. É verdade, isso é brabo mesmo. É verdade, acho que o caráter ele é indispensável. Tanto que as recomendações a respeito de liderança, elas sempre começam no caráter. Sim. Elas sempre começam no caráter. Porque algo que vai realmente durar precisa ser baseado no caráter. Porque esse cara que é talentoso, esse cara que tem muitas habilidades, em algum momento o caráter dele vai ser revelado. Vai ser provado, né? E talvez tudo aquilo que a pessoa achou que tinha construído, que tinha ajudado, que tinha feito, a falha de caráter. Aí tem os dois fatores assim que são principais, que a gente
logo vê numa característica do líder, uma delas é o caráter e o carisma. Qual é o grande problema hoje da igreja brasileira? A igreja brasileira, ela é pautada no carisma. O cara é carismático, tem 100 mil seguidores, vai lá, esse cara é um ótimo líder, mas o cara não paga no aluguel, não dá a volta nos outros, você tá entendendo? Não, mas o cara fala bem, o cara prega bem, e aí todo mundo vai lá, é um ótimo líder. Mas no fundo, assim, as pessoas só vão seguir ele até conhecer o seu caráter. Isso. Esse é o grande problema ali de você não construir uma liderança com base ou uma organização com base no caráter. Quando você não tem uma organização onde os seus líderes têm como pilar o caráter, as pessoas de boa índole elas vão ficar naquela organização até descobrir que o carisma não vai sustentar. E aí você só vai atrair, né? Tem um princípio, até a galera fala que é o princípio do imã. Você só vai atrair 7-1 para aquele ambiente congregacional. Você tá entendendo? Verdade. E aí quando você começa a atrair gente de caráter, o princípio do imã vai acontecer. Você vai atrair gente do mesmo perfil ali, da mesma visão, que compartilha da mesma visão desse mesmo processo. Talvez o discurso pode até ser excludente, né? Mas a grande questão é como a igreja vai se manifestar nesses últimos dias, né? Será que nós somos luz? Será que nós somos o sal da terra? Qual é a diferença que a gente tem do mundo? Isso a gente não está estampado quando alguém chega na igreja, né? Quem é bonzinho, quem não é. Então é um desafio também da liderança também conhecer. Aí você fala pela necessidade. Tem gente que não vai estar disposto a passar o processo. Chegou na comunidade evangélica e falei, tem um processo. Aí o cara tem talento na outra igreja, ele era ativo, fazia isso, aí ele chega lá, vai ficar sentado. Vai ter que ouvir, vai ter que ir para a escola de discípulo, tem que ir para o culto de oração. O cara às vezes não suporta esse processo. Verdade. E aí o líder vai ter que ter a disposição também de perder pessoas por conta desse processo, porque pode vir gente boa e passar pelo processo e gente ruim, né? E também não aguentar e passar. É a escolha do líder, né? Tem muitos pastores que são centralizadores por causa disso. Porque ele constrói uma liderança na necessidade e ele sabe a falta de caráter que está ali implantado. Por isso que ele não consegue delegar. Porque ele sabe que mais dia, menos dia, igual você falou, vai ser aprovado. Mais dia, menos dia, vai dar ruim. Acaba negociando a visão, Acaba né? negociando a visão. E o pastor antes ele fala um negócio que eu acho muito interessante, que ele fala liderança por contexto. Eu nunca tinha ouvido isso até chegar na Efraim. E eu acho isso muito interessante. Se eu puder falar alguma coisa aí, já tomando o lugar do Daniel de apresentador. Sim, sobre essa questão da liderança por contexto, ela é uma liderança muito arriscada. Sempre assim. Ela é arriscada porque você precisa ir para um nível de identidade e segurança em Deus. Se você é um pastor, por exemplo, que é inseguro na sua liderança, você não tem segurança na sua liderança, você não vai conseguir aplicar a liderança pelo contexto. A liderança por contexto, ela estabelece a visão da instituição e você dá autonomia para os líderes caminharem com base nessa visão. Então, o líder ele tem autonomia para tomar decisões autônomas com base na visão. O que vai determinar o comportamento dele é a visão. Por exemplo, foi o pastor Diogo, uma certa feita, ele foi no sítio para ver o negócio do Peniel e tal. E eu falei, vai lá, cara, toma a decisão. Quando ele chegou lá, assim, o pastor não vai tomar a decisão de vir para esse sítio. Por quê? É porque não tem um aspecto de segurança. Um dos princípios da organização é estabelecer o reino de Deus de forma responsável, segura. Então, quando a gente fala que o princípio está estabelecido, os demais líderes vão tomar decisão com base nesse princípio. E aí nem me comunica, nem passa por mim. A mídia é a mesma coisa. A mídia tem autonomia para tomar as suas decisões, o que vai ser feito, porque já está alinhado numa liderança pelo contexto. Tem líder que se treme todo de ouvir isso aí. Como é que não vai passar por mim? Como é que não vai passar? Então, assim... e aí, essa liderança por contexto vai exigir bastante da capacidade do líder, da segurança que ele tem. Então, assim, é igual os outros pastores, às vezes, falam, não queria saber qual é o estilo da igreja, como é que acontece o movimento. Me procura, eu até evito um pouco, né? Porque a gente vive uma atmosfera e, tipo assim, às vezes quer pegar uma roupagem que aqui tá dando certo e lá não vai dar certo. Porque a gente tem um modus operandi de pensar, de enxergar. A visão não é a mesma. Então, e aí eu estava falando exatamente ontem na célula sobre essa questão de liderança por contexto, que tem a ver com segurança na sua identidade que está em Cristo Jesus. Quando a gente está em Cristo Jesus, cara, a gente está num lugar seguro. E o maior erro da liderança pastoral é o seguinte, é achar que nós somos dono da igreja. Eu não sou dono da igreja.
Quem é o dono da igreja é Jesus Cristo. A noiva já tem marido. A noiva já tem marido. Qual é o grande problema? O pastor acha que é dono da igreja. Então, por achar que ele é dono da igreja, se alguém tomar alguma coisa, ele tem um sentimento de perda. Isso. Exatamente. Então, eu não posso perder algo que não é meu. Ele pensa, fui eu que construí, Exatamente. Então, assim, eu não perco, eu nunca A gente perco. é amigo do noivo, né? Eu nunca perco algo que não é meu. Se não é meu, eu não tenho que me preocupar com o sentimento de perda. E aí, quando eu estou em Cristo, a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora o quê? Tudo mesmo. Quem é o verdadeiro amor? Cristo. Cristo. Então não tenho segurança. O cara tá com a cela, vai pra igreja. Vai lá, mano. Vai pagar aluguel, vai ter energia, vai ter que tratar de gente, vai ter que fazer, estudar, discipular, vai ter que fazer tudo isso aí, cara. Então, vai lá, a igreja do Senhor vai romper no nome do Senhor Jesus Cristo. Exato. Eu sempre. Isso é uma liderança por contexto. Você vai ter que ter segurança, vai ter que estar em Cristo Jesus Cristo. Cara, isso aí é sensacional. Não é porque eu tô na frente dele, não. Foi a primeira vez que eu vi isso e a primeira vez que eu vejo isso na prática. Porque a gente ouve falar ali e tal, mas na real, as pessoas têm muito medo de perder. E perder aquilo que não é dela. Ou seja, tem muitas pessoas que eu perdi. Então, quando a pessoa sai, aquele luto, aquele interminável, tudo bem, você vai ficar triste. Mas tem muitas vezes que é da pessoa. A pessoa que construiu. A pessoa às vezes não recebeu um direcionamento. A pessoa fez na força do braço dela. E tudo aquilo que você constrói, você que tem que sustentar. Exatamente. Então essa liderança por contexto é uma liderança muito arriscada, como ele falou. Cara, e eu fico impressionado como quem tá na liderança da igreja tem autonomia para fazer. E não é da boca para fora. A gente, como no Ministério de Ensino, a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz, cara. E tá tudo certo. Isso, a gente só pensa assim, mas eu acho que dessa forma aqui vai dar bom. Dessa forma vai dar certo. Já sabe como é que funciona a visão. Sabe como é que funciona a visão, a gente tá alinhado com aquilo ali. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte, nessa liderança por contexto, o cara não vai chegar agora, em 3 meses, vai ser líder da igreja e vai ter essa aplicabilidade. Sim. Existe uma curva de aprendizado com esse discípulo. Isso. Certo? Então, assim, um cara que é muito referência para mim, que está sendo citado aqui já por 2 vezes, que é o pastor John Maxwell, em um dos livros dele, ele fala que para se formar um líder é em torno de 5 a 6 anos. O pessoal entra em crise quando eu falo isso. Então, assim, a gente tem uma perspectiva que o cara aceita Jesus Cristo hoje, 6 meses está liderando uma célula, 1 ano, não, porque Deus tem pressa de fazer. Calma, cara, isso não é assim. E ele diz o seguinte, para formar um líder, assim, tem que estar pelo menos 6 anos tendo 2 encontros por mês. Então hoje, na comunidade de Efraim, como nós somos pastores voluntários, eu não consigo estar 2 vezes por mês com os meus líderes, porque não tem tempo suficiente. Então assim, precisa ser um processo com calma. Uma hora a igreja ela vai ter um crescimento orgânico, um crescimento saudável. Agora, você vai ter que segurar a sua ansiedade e saber o que a Bíblia diz. Quem dá o crescimento é quem? O próprio Deus. É o próprio Deus, cara. E isso é tão interessante porque se você for olhar o primeiro modelo de igreja, né, que nós tivemos, que foi a igreja primitiva, os apóstolos eles chegavam no lugar, pregavam o evangelho, pessoas eram salvas, começava-se aquela comunidade ali, né, de cristãos, formava aquela igreja local, e aí os apóstolos partiam para outro lugar e não deixavam liderança. Pode ler o livro de Atos, eles não instituíam liderança de cara, porque aquelas pessoas acabaram de nascer de novo, essas pessoas, o que eles faziam? Eles esperavam um tempo. Aqueles que se destacavam, aqueles que eles percebiam que queriam mais de Deus, aqueles que tinham mais responsabilidade, quando eles voltavam, aí sim, eles instituíam liderança, né? E eu escutei até o pastor Luciano Subirá falar algo que eu achei muito interessante, e ele diz que é mais importante... É preferível, na verdade, um lugar ficar sem um líder do que um líder imaturo. É preferível estar sem líder do que um líder imaturo. Eu, assim, no início do ministério da comunidade, a gente vai tateando, a gente vai aprendendo, a gente vai testando. A gente cometeu alguns equívocos, né? Bem que é normal. O líder, ele vai pagar. Eu acho que, assim, o pior preço da liderança, para mim, hoje, é delegar. E eu sempre falo assim, no processo de delegar e não delargar, esse é o grande problema. O grande problema é que a gente delega e delarga. Então, assim, delegar, você tem que ter um período de acompanhamento, mas dentro desse processo, o líder ele vai errar, literalmente, nesse sentido. Mas ele tem a obrigação de acertar mais do que errar. Esse que é o grande problema. Quando você está iniciando o seu ministério, você vai errar, cara. Você não tem jeito.
Principalmente o líder que tá começando. Nos 2 primeiros anos, as pessoas vão tranquilo, elas vão acatar teu erro, vão ver que você está ali no processo de curva de aprendizado, isso vai acontecer. O grande problema é você não aprender com seus próprios erros. Aí você quebra um pilar que é chamado confiança. Você tem mais saque do que depósito, nós chamamos isso. Então, assim, hoje eu tenho uma visão muito mais macro, muito mais madura sobre isso. Essa palavra do Luciano Subirá, eu li isso no livro dele também. Isso me impactou literalmente. E se eu tivesse lido esse livro antes, eu teria evitado uma série de outras coisas dentro do próprio ministério. E hoje eu já caminho com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de maturidade dentro desse processo. Então, assim, para mim, o erro é uma forma de aprendizado. Esse precisa ter o coração do líder. Também não me frustro. Tomei decisão, aconteceu, vou corrigir daqui para frente e bola que vai. Graças a Deus estamos acertando mais do que errando, né? Pelo menos eu acho, né? Mas assim, isso que você falou sobre essa questão é melhor. Hoje eu prefiro deixar também. Prefiro eu mesmo assumir. Deu problema na célula, eu vou lá e assumo a célula. Tá com o ministério, eu mesmo vou lá, assumo, não coloco ninguém. Principalmente quando algum problema tá agora quando acontece algum problema em cada ministério da igreja agora, eu nem coloco o líder. Eu mesmo vou lá e assumo até achar a pessoa adequada para colocar no lugar do que você pagar o preço aí para a organização pagar esse preço, cara. Essa questão do erro, é claro que a gente vai errar, até as coisas a gente começar, são processos que a gente passa, né? Mas você consegue perceber a diferença de dois líderes que Israel teve, que foi Saul e Davi. A disposição, os dois erraram. Só que no momento do erro dos dois, que foi Saul, ele não queria abandonar o trono. A única coisa que ele não queria eu não quero perder o trono. Por quê? Porque é aquela liderança que a gente fala, que ele pegou aquele lugar pra ele, não, esse lugar é meu, conquistei, tal. Agora, quando o Davi peca, você percebe que a única coisa que ele fala pra Deus é assim, não retires de mim o teu espírito. E é diferente, sabe por quê? Porque ele não se importava com o lugar que ele estava, mas se ele importava com a presença. E isso falta muito em muitos lugares que a gente percebe. Por quê? Porque o cara tá agarrado àquele posto, tá agarrado àquela posição de liderança. E aí, até com medo de perder isso, ele mascara os seus próprios erros. E aí a gente vê pecados que não são confessados, pecados que estão escondidos. Aí o cara peca, o cara tem uma vida totalmente diferente atrás, mas ele não tem coragem de chegar, de assumir, de confessar. Por quê? Porque ele tem medo de perder a posição. Mas você falou interessante. A gente vê a diferença de Pedro e Judas. Qual a diferença de Pedro e Judas? É que Pedro, mesmo errando, ele continua ali. O Judas não. Judas, depois que errou, ele foi se matar. E se Judas não tivesse se matado? Será que teria perdão para Judas? Será que hoje a gente não vai ler algo sobre Judas também no livro de Atos? Sabe? Então, ou seja, o erro, ele vai acontecer na liderança. O erro vai acontecer na vida de qualquer crente. Mas agora, como a gente vai lidar com o erro é que vai mudar totalmente o nosso destino. Como a gente vai lidar com a nossa falha, com o nosso erro, é o que vai mudar totalmente. Eu tenho a opção de ir lá e me matar, de se suicidar. Eu tenho a opção de simplesmente estar ali aos pés de Jesus, ser reconhecido como um deles. E mesmo que eu volte a pescar como Pedro, quando eu tenho um encontro com Cristo, eu volto. Na primeira pregação de Pedro, foi mais de 3 mil almas se converteram. Então, ou seja, a diferença de que um líder ele não soube lidar bem com a falha, o outro sim, já soube lidar bem com a falha. O outro não desistiu, ele continuou. Então, é uma coisa que a gente tem que desmistificar, como a gente está falando, de que muitas pessoas acham que líder não pode errar. Líder não erra, líder não volta atrás, porque a palavra do líder é como se fosse as cartas dos reis de Israel, as cartas antigamente que lançavam e não tinha mais volta. Voltar atrás é um sinônimo de fraqueza para eles, né? Exatamente. É como se fosse uma derrota. Exatamente. Mas o cara não tem um reconhecimento, literalmente. É porque pintaram que tem que ser um super-homem. Exatamente. Então, por isso que tem pastor que morre, porque ele acha que é salvador de casamento, ele acha que é salvador de família, ele acha que é salvador do filho que tá drogado, e ele vai se matar. Exatamente. E o cara acaba perdendo... até a gente vai entrar nesse tópico agora a respeito da autorresponsabilidade, porque ele leva, muitos líderes levam a liderança dessa forma, com medo de perder, com medo de sair daquela posição de destaque, e aí eles acabam abandonando algo que é muito importante para a liderança, que é a autorresponsabilidade. Eu queria que a gente conversasse um pouco a esse respeito. Sobre a autorresponsabilidade, cara, assim, você vai trabalhar liderança de alta performance,
líderes de alta performance, ele tem um elevado indicador ou índice de autoconsciência. Ele tem a capacidade de se enxergar dentro dele e trazer a responsabilidade para ele. Ele não é vítima do sistema, ele é um sobrevivente, e por ser sobrevivente, ele vai fazer a coisa acontecer independente de que as situações estão adversas. Então ele vai chamar a responsabilidade. Não é economia, não sei lá, o contexto político, ele vai chamar a responsabilidade assim, eu sou responsável por fazer a coisa acontecer. Ele não se faz de vítima, ele vai se fazer de sobrevivente e vai perseguir isso. Quando você não tem autorresponsabilidade, você acaba terceirizando a sua culpa às outras pessoas. Não, a minha liderança está assim é porque é economia, porque o governo é PT, porque é o Ministério do Louvor, porque é o cara da mídia, porque, sei lá, é o cara do ônibus. Então ele vai terceirizando a vida dele o tempo inteiro. E aí, se ele for por esse viés e não ter um elevado alto nível de consciência, quando você tem um líder com nível de consciência elevado, aí dentro do processo discipulado, ontem mesmo eu estava conversando com um cara, eu falei assim, cara, você tem tudo para romper, você tem uma autoconsciência muito elevada, cara, você tem um critério de bom senso muito grande dentro de você. Faltam algumas coisas para você romper na sua vida de fato, alguns comportamentos limitantes provenientes de uma camada da identidade que você precisa romper em Cristo Jesus, que é descansar nele, você é muito ansioso. E aí a ansiedade, ela elimina uma questão que é a fé. Você não acredita que Deus é capaz de fazer. Mas, assim, sobre essa questão da autorresponsabilidade, eu tenho um exemplo prático da minha vida. É uma das frases também que marcam, até no slogan da própria igreja, desde a sua fundação. Foi uma frase que eu li quando eu tinha 17 ou 18 anos. Eu não sei quem é o autor dessa frase. Eu li em um livro, não sei nem onde que é. Eu sei que eu anotei num caderninho, né? Eu não sei se foi na empresa, eu estava tentando descobrir aonde, tentando puxar no meu subgrupo, mas não consegui. Eu anotei, eu sei que anotei essa frase, eu tinha uma agenda, eu tenho diversas agendas lá que eu anoto tudo. E uma dessas agendas me marcou, decisões decidem destino, só você pode mudar o seu. E aí eu percebi que cara, estou me fazendo de vítima, estou achando que eu não consegui uma faculdade, porque não fiz isso porque meu pai, porque é minha família, não sei o que lá, porque ninguém me ajuda, porque a empresa não está me ajudando. Quando eu li aquilo, eu comecei a trabalhar essa questão da autorresponsabilidade. Hoje é um conceito bem difundido, né? Hoje no Brasil, os norte-americanos, eles chamam isso de accountability, né? Você ter esse nível de consciência desde a sua fundação. Depois eu comecei a ler em outros livros sobre esse conceito, mas o que mudou essa questão da autorresponsabilidade foi essa frase. Quando eu falei assim, caraca, então só depende de mim, eu parei de murmurar, cara. A murmuração é uma desgraça, cara. Mas isso tá no ser humano, né, cara? Parece que tá no DNA do ser humano, porque a gente vê Adão. O maior exemplo, né? Foi o primeiro exemplo que a gente já teve lá atrás. Adâmico. Ele erra, né? E aí, quando Deus aparece, não, foi a mulher. A primeira DR aconteceu ali no jardim. Exatamente. Não, ele botou a culpa em Deus, porque é o primeiro responsável. Foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. E, ou seja, aí imagina a cena no jardim. Aparece Deus e fala assim, ó, foi a mulher que tu me deste. O primeiro responsável que ele quis jogar foi pra Deus. E a mulher fala assim, opa, caramba, preciso fazer alguma coisa aqui. Não, foi a serpente que me seduziu. Agora imagina a serpente olhando pro lado, pro outro. Tinha mais ninguém pra culpar. Então, mas isso aí é muito sério, tá brincando, mas é muito sério. Por quê? Hoje em dia, nós temos visto isso até numa teologia que está sendo aplicada, que está tirando a responsabilidade de nós. Se a gente ligar hoje alguma música cristã, tá? Música de crente, aleluia, a gente vai ver que é sempre o outro. Ou seja, estão tentando me derrubar, estão tentando fazer algo, estão sempre alguém articulando. Você pode ligar nossas canções hoje, é assim. Estão tentando frustrar meus planos e, sabe, estão tentando fazer algo contra mim e eles não vão conseguir. É sempre um complô de alguém contra a vida dessa pessoa. Exatamente, né? Parece um drama, aquele drama da novela do SBT. Aquela situação toda montada. Mas a teologia que nós acreditamos, a teologia cristocêntrica, é a nossa responsabilidade. Mas porque eu já passei por isso na minha vida. Eu lembro que quando eu não conseguia orar, eu colocava a culpa nas crianças, eu colocava a culpa na mulher, colocava todo mundo, uma barulheira nessa casa, eu preciso de um ambiente, eu preciso de alguma coisa, porque eu não tô conseguindo orar. Aí passava um dia.
Passava o outro, acontecia a mesma coisa. Eu falei, não, mas cara, eu não tô conseguindo orar porque essas crianças não deixam. Eu vou, entro pro quarto, o outro grita, 2 crianças pequenas dentro de casa e eu tenho que fazer alguma coisa. E mulher, a gente é casado, a gente sabe. A mulher já preenche a nossa agenda sem a gente saber. Isso. Não sei se acontece com vocês. Acontece lá em casa. Ela preenche a minha agenda e fala assim, amanhã você tem que fazer isso, isso e isso. Eu falei, mas eu nem sabia. Amanhã eu tava planejando outra coisa. Então, ou seja, eu sempre tentava... O desassossego da mulher casada é ver o marido quieto. Eu sempre tentava fazer isso aí, mas teve um momento que eu falei, cara, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Se eu não tô conseguindo orar, é porque eu não tô gerindo bem meu tempo. Se eu não tô conseguindo ter o tempo com Deus, é porque eu tô falhando. A responsabilidade é minha, ninguém é culpado nessa casa. O culpado é que sou eu. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu dou meus pulos, eu dou meu jeito. E o maior problema é que quando você vive dessa forma e você sempre culpa alguém, a tendência é você não dar a resposta àquilo. Aquele problema continua. Como você falou, a oração. Por que eu não oro? Porque o ambiente é ruim, porque me atrapalha e tal. E aí o que você faz? Você não age diante disso. Então quando você traz pra você, automaticamente você tem que pensar assim, beleza, a culpa é minha. O que eu tenho que fazer agora para mudar isso aí? Então acho que parte muito desse princípio também. Agora, o senhor falou algo interessante a respeito de liderança de alta performance. E aí eu queria entender o que é liderar em alta performance e quais são as características, quais são as habilidades de alguém que lidera em alta performance? Como o senhor consegue enxergar alguém que lidera em alta performance? Então, hoje a gente tem uma coisa que é mais cara da nossa vida. A coisa que é mais cara da nossa vida é uma questão do tempo. É o tempo, se a gente não tiver autorresponsabilidade. Se bem que, biblicamente, o homem é composto por corpo, alma e espírito. Eu entendo que hoje a liderança, com o passar do tempo, sobre liderança de alta performance, a gente tem que trabalhar as 3 esferas do homem. Se a gente às vezes na igreja, a gente é muito negligente com o nosso corpo. A gente fortalece muito o espírito, a gente fortalece ali a alma em si, mas o corpo a gente é negligente. Só que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus, certo? Então, assim, existem os 4 T's, né, que é assim, muito difundido, é o seguinte: o que a gente tem de mais precioso para ter uma liderança de alta performance? Primeiro, tempo. Tempo é um. Depois, templo. Você tem que cuidar do templo, que é o corpo, certo? Depois você tem que cuidar do que? Talento. Você tem que multiplicar o seu talento. E depois você tem a questão do tesouro. Onde está teu coração? Se você aplicar a metodologia dos 4 T's, você já consegue ter uma liderança de alta performance bem arrojada. Repete aí pra gente... 4 T. Tempo. Ó, templo. Esse corpo, essa casa, isso. Talento, que é bíblico, você tem que multiplicar talento. Sim. E tesouro, que é o nosso coração. Onde está o seu tesouro? Entendeu? Aí você vai caminhar pelos valores eternos. Show. Então, dentro desse processo de liderança de alta performance, durante muitos anos eu negligenciei o meu corpo. Então, assim, eu tenho que me alimentar bem, dormir de forma adequada, mas a gente teve, às vezes, um discipulado, eu até faço isso de uma forma... não muito constante, mas eu chamo até uma coisa a lei do impulso. Uma coisa que eu nunca vi no livro, eu falei, eu tenho que pegar a lei do impulso. Quando eu estou num grande projeto, eu traciono. Aí eu trabalho fora do horário, 12, 14 horas, mas isso não é adequado. Como se fosse um hiperfoco ali naquilo. Exatamente. Aí eu dou naquele hiperfoco um problema, mas eu não posso ficar performando o tempo inteiro dessa forma. Sim. Então, até vejo no ambiente congregacional, a gente acha que o pastor é aquele cara que tem que ficar sofrendo o tempo inteiro. Já viu aquele cara? Não, o cara tem que estar sofrendo o tempo inteiro, trabalhando, tem que estar na obra, e tá aquilo e tal. E aí você não tem tempo para pensar, para planejar. Então, a liderança de alta performance é quando eu fortaleço meu espírito, que é a edificação pela palavra de Deus ali. Aí é oração, a nossa alma também vai estar dentro desse processo, mas eu preciso cuidar do corpo. Se eu não cuidar do corpo, já era, cara. Aí tô com pressão alta, tá com índice de gordura elevado. Verdade. Você não tem mais disposição para trabalhar, você não tem disposição nem para escrever um sermão, você não tem disposição para estar na igreja. Verdade. Você não vai ter, se você não tem saúde, se o seu tempo está ali, está acabado, você não vai conseguir desenvolver as demais coisas. E assim, e o tempo? Hoje eu removo praticamente, eu elimino tudo que é qualquer desperdício de tempo na minha vida. Então assim, qualquer besteira não me faz sentido para mim. Eu tenho coisas que são prioridade.
E para liderar na alta performance, você vai ter que priorizar as coisas mais importantes. Esse é o grande dificuldade. As pessoas sempre falam, não tenho tempo. Cara, não existe não ter tempo. Isso não existe. Isso aí não é ter autorresponsabilidade. Tem algumas que falam assim, tem que fazer gestão do tempo. Ninguém pode fazer a gestão do tempo. Por mais que eu faça todos os dias, eu não vou acrescentar mais 1 hora do meu dia. O dia só tem 24 horas. Então, assim, eu tenho que acordar o mais cedo possível para que eu possa ler, que eu possa buscar o Senhor, para que eu possa desenvolver minhas atividades aqui na empresa, na igreja. E aí eu não vou gastar tempo vendo Netflix, vou gastar tempo com outras coisas banais? Não faz sentido. Aí passa ano, entra ano, as pessoas não calculam. Por exemplo, agora eu tô me mudando agora. A minha mudança tem a ver com a liderança de alta performance. Porque tu pensa, eu gasto 3 horas do meu dia levando meu filho na escola. Vou morar perto da escola. 3 horas por dia, 15 horas semanais, 60 horas mensais. Olha a qualidade de vida que eu vou ter. Aí tu pensa, cara, isso ao longo de 1 ano, 2 anos, é muito Faz tempo. uma diferença absurda. Cara, eu faço uma outra faculdade, eu faço uma outra universidade, eu posso escrever um livro, eu posso gravar outro podcast, eu posso produzir outra coisa, eu posso produzir um planejamento estratégico, posso, fazer qualquer outra atividade física. Então, liderar sobre alta performance é você, na verdade, fazer um mapa e dizer assim, cara, o que eu tenho aqui que eu posso otimizar o meu tempo para que eu possa otimizar todos os meus recursos. E aí, às vezes as pessoas falam o seguinte, não, tá, tudo bem, você tá assim porque tem dinheiro, mas nem sempre. Você tem que fazer o melhor com aquilo que você tem. Uma coisa que eu aprendi, a gente falou antes do podcast, comece com o que tem, depois melhora o quê? Processo. É assim que funciona. Quem quer plano perfeito para fazer alguma coisa, não sai do papel. Não faz. Não existe plano perfeito. Entendeu? Não Você existe. falou a respeito do tempo, né? Que o tempo é o bem mais precioso, né? Que a gente tem, assim, para gerir a nossa vida. Tem um filme, né? A gente tá falando sobre não ter distrações, né? Mas tem um filme que ele é muito legal, que a moeda, o contexto do filme, né? A moeda do filme é o tempo. Então, se a pessoa quer, sei lá, comprar uma camisa, como é que ela paga aquela camisa? Ela não paga com dinheiro, ela paga com tempo. E aí, quando você começa a reparar, você para pra pensar assim, caramba, realmente. Por quê? Para você conseguir comprar essa garrafa, você tem um trabalho. Aquele trabalho, ele te remunera de acordo com o que você produz, gastando tempo. Ou seja, a gente inconscientemente, a gente acaba vivendo dessa forma. A gente paga com o nosso tempo. É o nosso tempo que é tão precioso. Por quê? Porque são 24 horas para todo mundo. Às vezes 24 horas que ele tem é a mesma que você tem, é a mesma que eu tenho. O que na verdade falta pra gente não é tempo, mas são prioridades mesmo. Prioridades e eliminar as desculpas, né? Então, Verdade. assim, por exemplo, eu tenho um aplicativo aqui da Udemy que eu vou para São Paulo e vou fazendo curso. Aproveita aquele tempo que já vai ser basicamente perdido, né, entre aspas. Isso é liderar. Você vai eliminando e você vai otimizando a sua rotina, a cultura do ensino ali. E você não para de crescer, né? Não para de crescer. Porque o líder que para de crescer... eu escutei algo algum tempo atrás que eu achei muito interessante. Procure andar com pessoas que o tempo todo tá dizendo para você assim, poxa, sabe o que eu aprendi essa semana? Será que a gente tem feito isso? E aí eu faço a pergunta para você que tá ouvindo a gente. A sua vida é dessa forma? Será que você sempre, quando tá numa roda de conversa de amigos, será que você tem sempre alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa relevante? Que besteira o pessoal sabe falar, né? Vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre novela, vamos falar... E a gente tem papo, a gente tem assunto, só que será que a gente tem algo relevante? Tipo, pô, eu li isso no livro tal. Realmente algo que... Pô, e você andar com esse tipo de pessoa... querendo ou não, vai te influenciar. O que te volta lá atrás para influência, né? Do cara que está constantemente crescendo, constantemente aprendendo. Um segredo também, tudo que foi falado aqui é poderoso. Eu tenho aprendido isso, que a gente primeiro tem que entender o que nós estamos fazendo. Sabe o que a gente está vendo hoje em dia? Pessoas muito atarefadas com coisa que não vai levar a lugar nenhum.
Nós temos visto pessoas, líderes, muito atarefados. Pode reparar, hoje em dia, se você fala para uma pessoa assim, não, eu tô com tempo, a pessoa fala assim, rapaz, você é doido, a pessoa te julga. Por quê? Todo mundo que encontra com você na rua, você tem que falar, tô na correria e tal. Mas às vezes tá correndo para quê? Tá correndo para onde? Vê se tá dando volta no mesmo lugar. Sabe? Às vezes eu percebo isso na liderança, é aquela velha frase que a gente ouve, para quem não tem caminho, qualquer caminho serve. Para quem não tem perspectiva de vida, qualquer coisa serve. Ou seja, alta performance é você estar hiper focado em algo. Entenda aquilo que Deus está fazendo. Entenda aquilo que aonde você quer chegar. A gente vai falar daqui a pouco sobre visão também, sobre entender onde a nossa missão, a nossa visão tá ligada a isso também. A gente liderar com alta performance, a gente entender aquilo que Deus está querendo fazer naquele momento. Aí eu vou gastar toda a minha energia naquilo ali. O problema é que a gente gasta energia com várias coisas, menos com aquilo que Deus nos chamou. Aí você tá ligado a uma coisa, é propósito, né? Quando a gente fala de liderar dentro do processo de alta performance, vamos ter que voltar para a origem. A grande questão é a seguinte: nós estamos falando de uma metodologia de liderança de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra? Estou te perguntando. Liderar. Mas nos influenciar. Não, ele veio influenciar, mas ele veio aqui com um propósito. Ele veio com um propósito. Salvar o pecador. Foi para salvar quem? Salvar o pecador. Então ele veio com um propósito de quem? Ele veio com um propósito do Pai. Exatamente. Certo? Qual a origem do homem? Nós fomos formados para adorar a Deus. Então, assim, tudo que eu faço nessa terra, desde a minha vida profissional, desde os meus estudos, eles precisam glorificar a Deus. E boa parte das pessoas, elas não entram no propósito. Quando você não entra no propósito pelo qual você foi criado, você está andando num caminho para onde você nunca vai saber. Verdade. Porque você não caminha pelo propósito. Então, você tem que entender que tudo que você faz na sua vida é pelo propósito pelo qual você foi criado. Se Deus colocou uma empresa na sua mão, é para que você manifeste pelo propósito que você foi criado. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é algo primário. As demais coisas são secundárias. Exatamente. Esse secundário está aqui para revelar a primeira coisa que é primário. Então, as pessoas elas não entram num lugar de descanso, de segurança, porque elas não entendem o propósito da sua origem, da sua existência. O propósito da minha existência não foi se tornar um empresário. O propósito da minha existência é adorar ao Pai. Eu faço isso com o meu negócio. Você está entendendo? Eu faço isso com a minha profissão, se conectando com quem? Com pessoas. Então, tudo que envolve a nossa relação aqui, tudo que a gente precisa está no outro. Quando a gente entender isso, cara, a gente vai fluir. Então, você vai num cabeleireiro, não vai? Vou. É o outro. Tem que ir lá. Você comprou uma roupa. Quem costurou essa roupa? Você conhece Outra essa pessoa? Outra pessoa. Uma pessoa te serviu. Exatamente. Alguém te atendeu na loja, alguém emitiu um cupom fiscal, alguém fez a contabilidade. Então, tudo que nós precisamos está na outra pessoa. Mas agora a gente precisa entender o que é primário para mim. Primário para mim é servir a Deus, cara. Mas demais coisas serão acrescentadas. Deus não faz nada nessa terra sem utilizar os homens, por isso ele utiliza os líderes, por isso ele influencia. Se o cara tem 1000 seguidores, ou se ele é uma dona de casa, ou um pai de família, você é um líder e está ali exercendo uma forte influência. E que influência que você tem que estar sobre essa pessoa? Cara, eu fui formado por um único propósito: servir a Deus e adorá-lo. E as demais coisas são acrescentadas. Depois que eu descobri essa essência, eu passei a descansar. É verdade. A gente falou lá atrás, e eu quero só recapitular para a gente não perder isso, que eu acho, esse tópico eu acho ele muito interessante. A gente falou a respeito do líder que tem dificuldade com fraquezas, de lidar com as fraquezas. E algo que a gente percebe é que poucos, né, se colocam na posição de vulnerabilidade. E eu queria que a gente comentasse isso a respeito de ser vulnerável diante das pessoas. Jesus foi o nosso maior líder e ele foi vulnerável. Se a gente for pegar o exemplo de Jesus, ele na cruz do Calvário, ele foi totalmente vulnerável. O que Jesus tinha de mais importante era a conexão com o Pai. E na cruz do Calvário aquilo foi rompido por um momento, sabe? Então ele se fez vulnerável por nós. Então a gente vai entender que o texto vai dizer em Gálatas que mesmo ele sendo Deus, ele não usou usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se entregou.
e ele morreu uma morte de cruz. A morte de cruz era a morte mais vergonhosa da época. A morte de cruz, quem colocou aquela tanguinha ali foi Mel Gibson. O preso, ele era crucificado totalmente nu. Então, ou seja, ele totalmente vulnerável naquela situação por mim e por você que está aí do outro lado. Ele totalmente vulnerável naquela situação por nós. Então, o exemplo de Jesus tem que nos constranger. Nós precisamos ser vulneráveis. Nós precisamos bater no peito e falar assim, cara, eu erro, eu errei. Então, tem muito líder que está assistindo aqui que muitas das vezes tem algo que precisa ser confessado. Não estou nem falando no ambiente para toda a igreja. Não. Às vezes, a gente tem dificuldade de contar nossas fraquezas para nossas esposas. Porque foi criado um aspecto de que o homem não chora, o homem não pode ser vulnerável, o homem não pode dar o braço a torcer, o homem não pode falar porque ele é o chefe da casa e tal. A gente entende tudo isso. Ou às vezes reconhecer perante a igreja que tomou uma decisão equivocada. Exatamente. Isso que é comum. Igual que eu falei pra você, pô, deleguei e errei várias vezes, pô. E é um processo natural, vai ter que confessar, tá ali. É porque tem muitos líderes que vestem uma capa de super-herói. Eles acham que eles, automaticamente, eles não erram. Eles não falham, eles, sabe? Mas, cara, Jesus, não é que Jesus errou, lógico que não, mas ele foi vulnerável por mim e por você. Aquela cruz do Calvário, ele totalmente nu, ele simplesmente, ele só nos amou. É uma forma de Cristo nos amar, é sendo vulnerável também naquela situação. Então, nós precisamos aprender com Cristo. Assim, sobre essa questão de vulnerabilidade, a gente precisa entender o seguinte, existe uma coisa que provoca para as pessoas não serem vulneráveis. Isso está diretamente ligado a Gênesis capítulo de número 1. Quando Adão peca, introduz-se, o homem perde a identidade e introduz o medo e a vergonha. Muitas pessoas, elas têm medo de falar em público, têm medo de liderar porque tem um processo de vergonha. Não querem confessar o erro, vai ser vergonhoso. A vergonha para mim, eu já liberei uma palavra de altar e a vergonha para mim agora é reconhecer de que aquilo que eu falei é equivocado. O que acontece? A vergonha, ela provoca desconexão. Então, a pessoa que é tímida, por exemplo, né? Quando a gente fala de timidez, né? Não, a galera é tímida, eu sou tímido e assim vai. Mas, na verdade, toda pessoa tímida é um egocentro. Ele tem um ego muito elevado. A timidez está ligada a você ter um ego elevado. Por quê? Você se fecha e se tranca porque você tem vergonha do que as pessoas vão falar a seu respeito. Você não tá querendo o quê? Você não tem coragem para ser vulnerável. O que as pessoas vão falar de mim quando errar? Então, por isso que a Bíblia diz que os tímidos o quê? Não herdarão. Por quê que não herdarão o reino dos céus? Porque uma coisa que Deus abomina é o ego. Uau. Entendeu? Por isso, aí você fala, o cara não cometeu pecado, é um tímido. Na verdade, ele está preocupado só com a imagem dele. Ele não está preocupado com as pessoas que ele tem que influenciar, porque esse é o chamado dele, é o propósito dele daqui nessa terra. Então, assim, a vergonha, ela provoca a desconexão. E aí, quando eu sou vulnerável, eu tenho medo das pessoas... o que as pessoas vão pensar a meu respeito? O que elas vão falar ao meu respeito? E o medo é consequência do pecado. É. Logo depois ele fala, quando Adão cai, ele fala assim, ouvi tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Esconde. Por quê? Aí a vergonha, aí provoca, se escondeu. Olha só, a vergonha vem, ele cria um processo de desconexão que só estava na cabeça dele. Deus foi lá no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo encontro para falar com ele, não estava nem aí pro pecado dele. Ele estava preocupado em se relacionar com quem? Com o homem. Mas a vergonha, ela vem, ela provoca essa desconexão. Entendeu? E aí, quando eu tenho esse medo da vergonha, é teu ego, cara, que tá gritando dentro de você. E aí eu tenho que ir pro nível de ter coragem. Vou ter que ser vulnerável com a minha esposa, com o meu filho, vou ter que ser vulnerável com meus amigos, com a igreja, com os meus colaboradores na empresa. Que eu vou falar, cara, tomei uma decisão errada. Pô, o que a empresa vai pensar do diretor da empresa? Sim. Você tá entendendo? É. Então, assim, não, eu tenho que manter a minha pose, o líder nunca erra. Não existe isso. Só que aí, quando você entra nessa posição, você cria um ambiente de conexão e você vai entender de que, assim, o erro, ele passa a ser uma prática aceitável dentro da organização, desde que seja um erro para um processo de aprendizado. Não para você permanecer nele, mas um processo assim, essa organização, ela permite eu errar e não ser criticado e ter uma chance de recomeçar. Então, assim, tem que ter coragem para entrar nesse nível de vulnerabilidade. Tem que vencer o medo. Tem que vencer o medo e tem que vencer o medo da desconexão. E isso é saúde, seja para a igreja ou seja para uma instituição. Por quê? Porque por que muitas pessoas, quando
quando acontece, sei lá, de algum líder errar, cometer alguma coisa. E quantas pessoas a gente não vê falar assim, não, eu saí porque eu estava na igreja e o pastor fez isso, e eu abandonei o barco. Porque muito provavelmente, claro que tem outros fatores, mas muito provavelmente esse líder, ele se colocava como um cara perfeito. As pessoas olham para ele e falam assim, não, esse cara não erra, esse cara é um semideus. E aí quando esse cara comete um erro e essas pessoas descobrem, na cabeça delas, se esse cara que é perfeito, né, que passou essa imagem, que pintou essa imagem pra gente dessa perfeição, ele cometeu esse erro, que dirá eu, então? Exatamente. Então tem muitos líderes que alguns vendem de propósito essa questão de super-herói. Alguns líderes vendem, batem no peito, falam assim, eu sou o cara, eu resolvo. Outros não, cara. Outros, talvez a própria pessoa criou aquilo dele. Então é muito importante, a gente que está assistindo aqui, qualquer ambiente, não só de igreja, mas um ambiente pode ser na sua empresa, é você sempre deixar isso claro. Fala, gente, a qualquer momento eu posso errar. Eu sou passivo de erro. Então eu lembro que quando eu assumi a célula, foi uma primeira reunião que eu tive com o pessoal da célula, falou assim, gente, eu quero que vocês tirem tudo aquilo que vocês acham sobre mim. E as pessoas me olharam assim e falei, não, talvez porque vocês me veem ali em cima e tal, e vocês criem algo sobre mim que muitas das vezes nem eu sei que vocês estão criando. Então eu fiz questão, no primeiro dia de célula, eu falei assim, eu posso errar com vocês. E célula é bom por isso. Porque... muito provavelmente vai. E vou errar. E célula é bom por isso, porque eu falei pra eles assim, vocês vão me conhecer do jeito que eu sou. Porque aqui não tem como eu errar. Aqui eu tô aqui toda semana. Aqui eu tô lidando com vocês diretamente, no discipulado, ligando, conversando. Então, aqui eu vou ter oportunidade de errar com vocês. Então, automaticamente, no meu primeiro contato, eu falei, desmistifica tudo isso aí. Vamos parar com isso, vamos me conhecer de verdade. Eu quero que você dê a oportunidade de vocês de me conhecerem do jeito que eu sou. Então eu não vesti uma capa de chegando lá, nossa, eu sou espiritual, eu sou líder de célula, aleluia. Não, automaticamente eu me fiz vulnerável e falei assim, gente, eu posso errar com vocês. Se eu errar com vocês, vocês têm total liberdade de falar pra mim assim, cara, você errou. Pô, eu esperava isso de você falhou. E se eu tiver errado, irmão, me perdoa. Vamos caminhar junto, me ajuda, eu não sou perfeito, e a gente vai caminhar junto também até Jesus voltar. Então, foi isso que eu fiz. Então, ou seja, isso foi uma vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, ato de coragem. Aí quando você entra nesse nível, você acaba criando conexões. Eu sempre falo dentro do processo de discipulado, falo com a galera líder de célula, eu falo assim, cara, começa contando suas derrotas primeiro. Exatamente. Porque ninguém quer ouvir só a vitória. Dá um ar de superioridade, né? De assim, caraca, é inatingível chegar nesse cara. Esse cara nunca erra. Então, todas as vezes eu falo assim, cara, eu conto as minhas derrotas, né? O Fábio tava falando lá domingo agora, falando, o Ganda bota a bola na frente, mas eu botei muita bola na frente que eu não consegui alcançar, me arrebentei todinho, você tá entendendo? Então assim, eu gosto de ser vulnerável o tempo inteiro, porque você cria um ambiente de conexão ali. Eu percebi que a maior conexão que um líder pode ter com o seu liderado é você expor suas derrotas. Eu percebi isso na prática, no discipulado. Eu tive um testemunho essa semana. Teve uma pessoa da igreja que me procurou, na verdade a gente estava conversando, assim, uma hora de conversa, e ela falou assim, poxa, eu olho pro Daniel, assim, e eu vejo as dificuldades que ele tem com algumas coisas e tal, né, que a gente está sendo transformado, mas eu percebo que ele não vende a imagem de que é perfeito, e aí quando a gente olha isso aí, a gente fala assim, poxa, eu vou chegar também. Né, aquilo que ele aprendeu, eu consigo aprender também. Né? E eu acho isso bacana, por quê? Porque você, ao invés de afastar a pessoa, você traz ela para perto. Não, filhão, todo mundo tem o que a gente falou, a gente tem o mesmo tempo, a gente tem... Cara, o que muda, talvez, às vezes é um chamado, às vezes é um dom que é diferente, mas o mesmo Deus que capacita ele, me capacita, né? E a gente tem que passar essa imagem. Eu acho, dentro desse processo, o que Paulo falou lá, é a renovação da mente. Exato. E aí, qualquer discípulo de Jesus Cristo, o que tornou Jesus Cristo o maior líder de todos os tempos é que ele pegou pessoas totalmente incapacitadas, mas que tiveram a sua mente renovada pela palavra de Deus. Então, assim, eu acredito fielmente de que Deus pode usar até a pessoa que se acha menos incapacitada ali dentro do processo de Deus, quando ela tem um coração ensinável, quando ela está aberta para uma renovação de mente. Entendeu? Então, uma coisa você dá com um discípulo que tem a mente fechada. Eu nasci assim, eu aprendi assim, fiz assim a vida inteira. Agora, quem tem a mente aberta, ele vai sempre se questionar.
Então, uma coisa que eu sempre me questiono, cara, será que o que eu estou fazendo hoje é a melhor forma de fazer? Não existe uma outra forma mais eficiente? Será que o que eu estou fazendo dentro do processo de liderança tá certo ou é equivocado? Então, sempre busco algumas essas perguntas para mim mesmo, para que eu possa ter uma mente aberta. Porque o método ele pode mudar, Sim. só que não pode mudar é a visão. O método você pode, né? Eu posso, né, trabalhar de formas diferentes. Você falou a respeito de desenvolver pessoas. Olha a frase que eu separei aqui, que eu achei muito interessante quando eu vi. Diz assim: uma das maiores habilidades de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. É você pegar aquele cara que acha que não consegue, aquele cara que venderam a ideia para ele a vida toda, talvez um familiar, talvez, né, talvez a própria casa, não que você nunca vai ser nada, que você não vai conseguir alcançar, e você conseguir desenvolver nessa pessoa, não, cara. O que as pessoas falam a teu respeito não te define, você vai alcançar, né? Pessoas comuns, né, você consegue desenvolver para que ela chegue no propósito. Deus ama usar os improváveis. É sempre assim. Às vezes a gente tá aqui numa mesa gravando um podcast, as pessoas estão lá do outro lado falando assim, cara, isso não é pra mim, eu nunca vou chegar, eu nunca vou ter a condição de ser pastor, de ser líder. Mas Deus ama os improváveis. Todo mundo que tá aqui é improvável. Não sei você, mas eu sou improvável. Exato. Eu sou um cara mais improvável dessa mesa, talvez. Porque eu vivi durante muito tempo na minha vida, eu sou um cara que repetiu a 5ª série. E eu ia pra escola pra comer merenda e tal. Aos olhares do mundo, eu era completamente desprezível. E a escola da sociedade, sabe? Mas Deus viu graça em mim. E não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquilo que Ele é. Ele é bom. Então não tem nada a ver com aquilo que eu faço, minhas habilidades, não. Porque até aquilo que eu faço foi Ele que me deu. Até as minhas habilidades, os meus dons, foi Ele que me deu. Então, ou seja, você que tá assistindo, cara, você vai chegar. Sabe? Porque Deus ama os improváveis. Se você for pegar a história da Bíblia, é um mais improvável do que o outro. Se você for pegar as histórias dos reis de Israel, um mais improvável do que o outro. Se você for pegar as histórias de pessoas que participaram de todo o contexto na Bíblia, cara, você não dá nada por um jovenzinho de que tá pastoreando as ovelhas malhadas do pai dele. E Deus foi lá e simplesmente achou Davi no pasto e trouxe ele para ser rei de Israel. E você olha a diferença. Porque quando foi o povo que escolheu, o povo escolheu o bonito, forte e alto. Exatamente. Exatamente. Exato. E quando Deus escolhe, até o pai de Davi, o profeta Samuel, fala assim, acabou? Não tem mais ninguém? Não tem mais ninguém? Não, tem um. Lá, cuidando das ovelhas, as mais desprezíveis. Era a ovelha malhada, não era nem a ovelha que tinha valor, era a ovelha malhada do seu pai. Ou seja, e automaticamente Deus escolheu Davi no pasto. Então você não precisa estar aparecendo, você não precisa se promover para aparecer. Não, quando Deus quer te honrar, irmão, Ele vai te honrar onde você vai estar. Se Deus quiser te levantar como líder nessa nação, se Deus tiver que levantar você como profeta dessa nação, você pode estar cuidando da ovelha malhada do seu pai. Ele vai mandar um profeta na sua casa, vai te ungir o rei de Israel. Então, ou seja, nós, como a gente começa a entender, a gente vai falar de José, eu posso falar aqui 2 horas falando só de pessoas improváveis na Bíblia. Então são gente que era totalmente desprezível. José era o menor da sua casa. E automaticamente ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E olha a história de vida de José. E a gente vai falar isso. E assim, a forma como Deus enxerga a gente é diferente. Eu gosto muito de uma passagem, a passagem de Gideão. Porque quando Gideão ele tá ali naquele momento, ele tá malhando o trigo no lagar, né, escondido, né, com medo, né, do que os midianitas podiam fazer, e com medo, amedrontado. O anjo chega para ele e o texto diz assim, ó, homem forte e valente. E ele fala assim, mas eu sou o menor da casa do meu pai. Ele se enxergava como o menor da casa do pai, mas Deus olhava para ele e falava assim, você é um homem forte e valente. É verdade. Deus te enxerga, não, a verdade é que Deus enxerga aquilo que Ele colocou dentro de você. Uau. Cara, isso que você falou é interessante, porque muitas vezes as pessoas elas vêm com um processo e elas querem um caminho, elas querem que você dê uma receita de bolo. Receita de bolo, e eu sempre falo para ela, tudo que você precisa está dentro de você. Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? Então, tudo tá dentro. Tudo tá dentro, porque tudo vem de dentro. Então, é um homem interior que vai ser fortalecido. O que diferencia Saul de Davi é que um era de forma exterior forte e o outro de forma interior forte. Exato. Saul, exteriormente forte, interiormente fraco. Ele é um medroso.
Ele é um desobediente, entendeu? Agora, Davi não. Exteriormente ele é fraco, mas interiormente ele é forte. Então, nesses últimos dias, vai prevalecer quem tem um interior forte pautado na palavra, que tem um espírito fortalecido na palavra, que está firmado na palavra, que tem consistência, entendeu? Então, assim, tem muita gente que não tem consistência interior. Ele é só uma casca, mas não tem uma consistência interior. Então, você vai ter que ter uma capacidade emocional para acreditar, crer. Aí é a fé. A fé é o firme fundamento. Então, assim, vai para o alicerce. Você vê o alicerce de uma casa? Não. Não vê. A mesma coisa no coração do líder. Exato. Ah, A gente só bate palma quando tá pronto. só pode sair. O processo ninguém enxerga. Ele tá disposto. Aí é a lei do processo, entendeu? O processo é maravilhoso. Falar sobre processo. O processo cara, ninguém a enxerga. gente fica aqui 2 horas falando só de processo. Porque, imagina, Deus chega para José e fala assim: José, você vai ser rejeitado pelos seus irmãos, tá? Você vai ser jogado numa cova, você vai ser vendido. Vendido como escravo, Vendido nu. como escravo nu. Você vai chegar na casa lá, cara, vai acontecer tudo com você. Você vai ser preso. Na cadeia, você vai ser esquecido na cadeia e tal. Mas depois de tudo isso, você vai ser governador. E, meu irmão, ele vai falar: agradeço a oportunidade em nome de Jesus, não dá pra mim, tal. Deus nunca vai presta atenção. Deus nunca vai te contar o final da história. Ele sempre vai te dar simplesmente o primeiro passo. Se ele tivesse falado pra mim que a igreja tivesse pegado fogo, Imagina, já tinha abandonado o barco há muito tempo. Imagina, você vai fundar uma igreja, a igreja vai pegar fogo. Você vai- Cara, eu lembro, assim, é interessante, porque a gente tinha construído as salinhas de cima, da criança. né, das crianças. Então, assim, cara, tava zero. Tinha acabado de fazer. Eu não lembro nem se tinha terminado de pagar naquela época. Não tinha nada, rapaz. Tava pagando Cara, ainda. um belo dia a gente acorda de manhã com a mensagem que tinha pegado fogo, cara. Assim, processos, coisas que a gente passa que... Deus sempre vai dar o final. Ele nunca vai contar o processo. Ele sempre vai falar o final. Nós temos dentro de nós aquilo que Deus falou. Você vai ser um fulano de tal. Você vai ser assim. Aí você empolga, fala: meu Deus, eu vou ser assim, aleluia. Mas o que acontece no caminho, irmão, ele não vai te falar. Ele vai te contar só o finalzinho. Ele vai dar aquele melzinho na chupeta. Você vai: nossa, eu tô empolgado, porque Deus me prometeu isso. Cara, Deus prometeu coisas pra mim que eu olho pra ele e falo: você não tem juízo, não. Com todo respeito, você não tem juízo, não. Por quê? São coisas que eu, olhando pra mim hoje, na minha situação, eu falo assim: é inatingível. Mas, como você falou, Deus não nos vê da forma que a gente vê. Ele nos vê daquilo que Ele colocou dentro de nós. E se Ele falou que vai fazer, irmão, Ele vai fazer. Exato. Pessoal, a gente falou há um tempo atrás, há alguns minutos atrás, a respeito do ego. E eu queria que a gente começasse pelo ego, mas eu queria que a gente começasse a falar a respeito dos... o que vocês enxergam como os maiores obstáculos hoje para uma liderança sadia? Vamos começar pelo ego, né? Já que a gente já tocou nesse... Agostinho de Hipona, ele tem uma frase que eu gosto muito, e ele fala o seguinte: o ego, ele tem a capacidade de transformar anjos e demônios, e a humildade tem a capacidade de transformar demônios em anjos, e é uma pura realidade. Se a gente olhar sobre a essência de Satanás e os seus anjos caídos, foi por causa do seu orgulho, por causa do seu ego. O ego veio antes do primeiro pecado. Então, assim, tu vê só, você tem uma pessoa que você pode ver comportamental, tá? Exato. Você tem uma pessoa que, cara, é de boa índole, cara, pratica tudo certinho, mas chega um dado momento que ele tem um ego muito elevado, cara. Uma hora que você toca no ego desse cara, esse cara vira um demônio. Você tá entendendo? Às vezes você toca no ego de um pastor, toca no ego de um líder. Então, essa é uma coisa que o líder precisa trabalhar todos os dias. Por isso que Jesus Cristo ele usa uma metodologia de solitude. Eu acho que todo líder precisa ter um momento de solidão. Pelo menos uma vez na semana, durante a semana, ele precisa ficar sozinho para fazer uma autoavaliação sobre os seus comportamentos e o quanto ele foi egocêntrico durante aquela semana. Às vezes nós somos egocêntricos dentro da igreja, dentro da empresa, no sentido de que eu poderia ter, por exemplo, ter preservado o tempo da minha equipe, soltando uma informação para ela que eu prendi uma informação. Guardei e eu vou prejudicar o meu time porque eu fui totalmente egocêntrico. Sim. Se eu tivesse avisado antes, se eu tivesse comunicado uma reunião antes, então eu só pensei em mim, não pensei no outro. Então, assim, nas pequenas coisas a gente tem um ego elevado, a gente não percebe.
E aí quando você começa a colocar as pessoas na frente, você vai eliminando seu ego. Aí é a liderança de Jesus Cristo. E aí dentro do processo, vamos falar de processo de igreja e tal. Pô, poderia ter comunicado, feito alguma coisa para melhorar a vida de alguém dentro da igreja. Não fiz por causa do meu ego em si. Então fico administrando o tempo inteiro essa questão do ego para ver o que é meu ego, certo? O que é um processo que eu acho que é mais coerente em si. E muitas vezes não é o ego, eu vou deixar fora. Pô, ego, eu vou fazer isso. Pô, ego, pra minha palavra for ali... Agora vai dar certo. Entendeu? Eu vou. Então, assim, pra mim hoje é uma maior dificuldade, porque dentro do processo de identidade, eu acho que pelo menos tem 3, né? Um é que as pessoas que você mais ama pensam a seu respeito. A segunda é aquilo que Deus pensa a seu respeito. A terceira eu acho que é a pior, pra mim, que é aquilo que eu penso a meu próprio respeito. Porque essa não tá ligada a uma pessoa externa. Tá ligada a você mesmo. Então, gerenciar tudo esses sentimentos é o maior desafio do líder, que é o teu autogerenciamento, para saber o que é ego na sua vida. Todos os dias, o cara te dá uma fechada, você fica chateado. Ego, Exato. Entendeu? Então, assim, tem várias situações corriqueiras que acontecem durante o dia que tá tocando o nosso ego que a gente precisa gerenciar o tempo inteiro. Qual é a cultura para você gerenciar ego? Só existem 2 caminhos para isso, que eu vejo. Biblicamente, é você ler a palavra e o caminho da oração. Não tem outra coisa para você eliminar seu ego. Basicamente é o caminho da cruz. Né? É o caminho da cruz. Então é palavra e oração. Quanto mais oração, mais quebrantado você vai estar, mais você vai estar nesse processo em si. É um desafio, né? Nos dias contemporâneos, hoje, talvez lidar com esse mundo egocêntrico. Você vai falar sobre Porque a gente pode cair no erro, às vezes, a posição, ela pode dar uma falsa sensação de que a gente está por cima. Sei lá, às vezes eu já ouvi de pessoas, e assim, isso mexe comigo, porque eu já ouvi de pessoas assim, eu não vou estar em tal lugar porque fulano sabe menos do que eu. Eu não vou ouvir fulano falar porque a pessoa sabe menos que eu. Cara, isso é um nível tão elevado de orgulho, de ego, né? E eu acho tão interessante que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, né, ele fala assim, o que você tem que você não tenha recebido? E se o que você tem você recebeu, qual a razão para tanto orgulho? Porque a gente percebe tudo que a gente aprende, tudo que a gente tem, tudo que a gente adquire, parte do princípio de que a gente aprendeu com alguém. Talvez a gente fale assim, não, mas essa revelação aqui eu aprendi diretamente com o Espírito Santo. Legal, mas quem te revelou foi o Espírito Santo. Até nisso não existe glória. Evangelho, por isso, por que o evangelho genuíno, ele causa desconforto nas pessoas? Porque o evangelho genuíno, ele nunca te dá glória, ele sempre dá glória para Deus. Verdade. Por que eu fui abençoado? Porque Jesus Cristo me abençoou. Por que eu alcancei isso? Porque Jesus Cristo. Por que eu tô nessa posição de liderança? Porque Jesus Cristo, ou seja, a glória é sempre para ele. Exatamente. O evangelho machuca o cara com ego, o evangelho machuca ele muito. Porque é pensar no próximo. Hoje nós vivemos uma dificuldade imensa. O nosso ego não deixa a gente pensar no próximo. Eu vi uma ilustração que eu achei interessante. A gente percebe o ego nas pequenas coisas. Por exemplo, você já reparou numa festa de aniversário? Tem um bolo lá, bolo gigante, tal, todo mundo corta. Aí vem uma bandejinha trazendo os pedacinhos cortados. Naquele pedacinho cortado, a pessoa, como a gente tá no nosso DNA, irmão, a gente pensa que, não, olha só, deixa eu te dar esse exemplo. Quando vem aquela bandejinha cortada, automaticamente as pessoas olham assim e falam assim, eu vou pegar o maior. Por quê? Primeiro eu. Agora, quem vai ficar com o menor já não é responsabilidade minha. Farinha pouca, meu pilão primeiro. Exatamente. A dizia os antigos. Né? Porque isso é cítrico. E eu vi uma ilustração de alguém falando, não lembro agora, você não dava o crédito. Ele falou que ele foi passando pro filho dele sem perceber. Então, automaticamente, quando ele percebia que o primeiro pedaço é meu, a primeira roupa mais bonita é minha, e quando eu recebo meu dinheiro ali e tal, meu primeiro salário, eu tenho que pegar pra mim, eu tenho que me servir primeiro para depois servir alguém. Sistema capitalista. Exatamente. O filho dele foi aprendendo aquilo tudo. E depois que ele ouviu o filho dele tendo essas práticas na escola, ele olhou e falou assim, cara, eu criei um monstro. E ele tentou corrigir, mas ele olhou pra dentro dele e falou assim, cara, eu sou igualzinho. Mas sem perceber. Sem perceber, era aquilo ali jogado pra mim, porque o ego, ele faz a gente pensar na gente, não no outro.
Então, o que o outro vai comer depois de mim, não interessa. Já reparou que tem pouca comida ali, principalmente família grande. Tem pouca comida ali para você se servir. Você vai lá, você serve o melhor. Se você for primeiro, mesmo, o melhor